Olá, pessoal! Na aula de hoje nós pretendemos fazer um aprofundamento na física moderna, tanto teoria da relatividade quanto mecânica quântica, com a intenção específica nesse momento de suprir algumas lacunas que podem ter ficado nas aulas anteriores, nas aulas regulares. Confesso que não é minha opinião é que a apresentação já está completa. Nós chegamos a abordar questões aí de 2020, né? Uma questão pelo menos na aula anterior. Então, o recado está dado, né? Mas percebi, através dessa interação à distância que nós temos, que existem detalhes que merecem ser um pouquinho melhor focados, tá? Inclusive no que se refere a questões que ficaram propostas em aulas passadas e que serão trazidas nesse momento aqui. Houve quem pedisse mais exercícios, do tipo ITA 2020. Não é só 2020, não. Se você reparar bem, já no mínimo há 10 anos, talvez desde o começo do século, mais discretamente na década anterior, na primeira década desse novo século, mas agora com mais intensidade, as questões de física moderna envolvendo conservação de quantidade de movimento, conservação de energia, têm sido cada vez mais frequentes e fazendo abordagens cada vez mais exigentes. Isso é verdade. Tá? Os melhores exercícios, na minha opinião, para que você se prepare para esta situação que deve continuar acontecendo pela tendência, são os próprios exercícios que têm caído. Tá? Apesar de que outros exercícios, como já nessa coleção, estão sendo propostos para casa e visarão também que você tenha uma variedade maior, além daqueles exercícios que já caíram e que têm ficado propostos. Mas também nesta aula eu vou procurar atender a esses pedidos que me foram feitos de forma bem clara. Mas antes que eu atenda a esse programa, a esse roteiro que pretendemos atingir na aula de hoje, eu gostaria de dizer que foi feita aqui uma reconfiguração do software, tá? Atendendo a pedidos de uma outra plateia, tá? Eu fiz uma otimização da qualidade de som. Tenho dúvidas ainda sobre a conveniência de usar o microfone. Na minha opinião, sem o microfone vai melhor, mas agora já comecei com o microfoninho. Quero que vocês fiquem à vontade para opinar. Professor, o som está muito abafado. Ou então, professor, o som está muito forte. Não vamos falar muito alto, senão o Marcelo não vai gostar, né? Eu não tenho a voz aguda, o som não é alto, embora seja forte, né? A intensidade sonora é grande. Quem não entendeu, esqueça. Tá? O som, às vezes, parece forte, né? Alto seria se a frequência fosse alta, caso eu não use o microfone. Alguém já se queixou disso. E eu acho que com o microfone a voz fica abafada. Não diria que o som fique fraco, mas a voz fica abafada. Então sintam-se, por favor, à vontade para me revelar isso. Às vezes eu não percebo. E também com relação à qualidade da imagem. Agradeço publicamente, novamente, ao professor Canto, né? Neste momento, a resolução da tela, a resolução da gravação é a máxima. Meu equipamento e o software que estou usando não permitem uma resolução melhor do que esta, tá? Então, mas de qualquer forma, me submeto à avaliação de vocês. Fiquem à vontade caso tenham algo a falar a respeito disso. Essas observações são bem-vindas. Ok? Então vamos à aula de hoje. Trata-se da aula número 26, de testes suplementares. O assunto é física moderna, teoria da relatividade e mecânica quântica. Os dois assuntos estarão sendo abordados durante esta aula. As duas primeiras questões vão se referir à velocidade relativa relativística. Eu não vou repetir a teoria, vocês já a aprenderam, sabem para que essa fórmula serve. O problema não é esse. O problema é que, pela conversa que eu tive com vocês, nem todos perceberam a diferença entre U e U' e o V exatamente o que é. Então eu me penitencio nesse momento. Quando eu coloco dessa maneira, U igual a V mais U' seria como eu faria uma composição de velocidades se usássemos a técnica da física clássica, não é? Um menino correndo dentro de um trem que tem velocidade V em relação à Terra, menino com velocidade U' em relação ao trem. Nós aprendemos um dia a simplesmente somar as duas, mas temos aprendido que quando nos aproximamos da velocidade da luz, há risco de se fazer assim. Por trás disso está a regra da cadeia. Risco de que a velocidade U seria a velocidade da bala em relação ao trem, né? Nós estamos imaginando que V é a velocidade de um trem em relação à Terra, U' é a velocidade de uma bala dentro do trem disparada relativa ao trem, cuidado, e U é a velocidade com que um observador na Terra vê essa bala possuir. Para altas velocidades,
a velocidade da bala em relação à Terra deve ser calculada dessa maneira. U é a velocidade da bala em relação à Terra, tá? Então, eu não posso fazer como lá na regra da cadeia, o numerador da fórmula, esquecendo o denominador, ratificaria o que a regra da cadeia mandava fazer, pelo risco de essa soma passar de C, o que fere a um dos postulados básicos da física moderna, né? Einstein leva isso em consideração ao deduzir para nós a fórmula da relatividade do tempo. Então, por isso, a velocidade relativa deve ser calculada, a composição desses movimentos deve ser feita desta forma. Eu me penitencio, falei há pouco, por estar sendo simplório ao dizer que V é a velocidade do trem, U' é a velocidade da bala em relação ao trem e U velocidade da bala em relação à Terra. Trem, bala não são os objetos com os quais nós vamos lidar. Eu sei que não, né? Nós vamos lidar com naves espaciais, nós vamos lidar com elétrons, com partículas subatômicas, cuja velocidade fica próxima da luz, e até com fótons, que têm velocidade igual à da luz. Eu sei disso. Mas personificar os elementos da fórmula dessa maneira me parece didaticamente interessante. Então, o que acontece é que nos exercícios propostos da aula anterior, e se não estou muito enganado, os dois primeiros desta aula são os próprios, tá? Eu vou procurar esclarecer um pouquinho melhor a maneira de utilizar essa fórmula, inclusive porque nos exercícios que fizemos o U tinha sido sempre a incógnita, e nos problemas que eu proponho para casa, a incógnita é U'. Tá? Então falta realmente uma explicação melhor a respeito disso. Eu senti essa dúvida, essa dificuldade, tá? E eu compartilho a responsabilidade pelo não esclarecimento dela com vocês e tento sanar ou completar a informação agora. Então veja lá, deve ser teste da coleção anterior, embora proposto, já planejamos isso, né, no texto, no tema desta aula. Uma nave espacial número 1, está lá na frente, move-se afastando-se da Terra com velocidade 0,7c. Outra nave, de número 2, a persegue com velocidade 0,8c. Então a nave número 2 é mais veloz do que a 1, como as duas seguem no mesmo sentido, a distância entre elas, claro, diminuirá com o passar do tempo. Com que velocidade os tripulantes da nave 2 observarão a aproximação da nave 1? Sim, porque se a 2 é mais rápida do que a 1, um observador em 2 terá a impressão que 1 vem para trás. Por isso eu já te digo que este U' que nós vamos calcular será negativo. Mas a incógnita é U', professor? Sim, é isso que alguns não perceberam. E eu confesso que achei que não iriam ter essa dificuldade. Quem é U, quem é V, quem é U'? Você tem que ler o enunciado. Olha, essas velocidades que o teste dá das naves 1 e 2 são relativas à Terra. Está bem claro, são velocidades absolutas. Nesta fórmula, é assim que se chama, né? Velocidade absoluta quando a velocidade é relativa à Terra. Nesta fórmula, tanto V quanto U são velocidades relativas à Terra. E como ele quer a velocidade da nave número 1 em relação a 2, né? Com que velocidade os tripulantes da 2 vêm a 1, então essa velocidade que ele quer é a relativa, é a U'. Tá? Você tem que interpretar antes de fazer qualquer conta. Eu estou então dizendo que V vale 0,8c. 0,8c seria a velocidade então do trem, pode imaginar que isso seja um trem, eu sei que não é uma nave espacial, e o U07c seria uma partícula subatômica dentro do trem, que deve ser imaginado enorme, lá na frente, indo para frente também, porém mais lenta do que o trem. 0,7 é menor que 0,8. Então, em relação ao trem, esta partícula subatômica, se assim quiséssemos chamar, por que não? Que no caso é a nave número 1, estaria indo para trás. Mas o fato é que 0,8c e 0,7c são velocidades U e V porque são relativas à Terra. Eu estou então fazendo de conta na minha cabeça, é só se esforçar um pouquinho, que o 2 é um trem e o 1 é uma bala, só que o trem é mais rápido que a bala. Qual é o problema? Isso não é impossível de acontecer, né? E a nossa incógnita então será U'. U' será negativa? Claro, ela aponta para a esquerda. Eu vou considerar o sentido positivo, como geralmente faço, né? Para a direita. As duas naves estão indo para a direita, por isso V vale mais 0,8c e U vale 0,7c. Mas para quem olha de 2, a nave 1 parece estar indo para a esquerda. Então a resposta para essa pergunta é previsível que U' será negativo. O que diz o seu coração? Diz, é claro, é o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo que para a nave 2, a nave 1 estará indo para trás. É como se a nave 2 estivesse parada e a 1 estivesse dando a ré. É ou não é? Você tem capacidade de sentir isto? É isso. Isso é necessário para que a gente possa entender o que está acontecendo. Aí é só substituir, matemática pura. O U, portanto, vale 0,7c lá, né?
O V vai valer 0,8C mais o linha sobre 1 mais, daí V o linha, você multiplica as velocidades que são em cima, 0,8C vezes o linha sobre C quadrado. Aí vem a parte de matemática básica, tá? Eu acho que eu não preciso detalhar, é bom que eu não o faça, e isso acaba me levando a U' igual a menos 0,227C, resposta B, tá? Na hora que você percebe quem é U, quem é V, quem é U', o problema acaba perdendo a graça. Tranquilo? A minha preocupação não é com a conta, não, é justamente com a interpretação e acredito que ela esteja focada. Por favor, se algo que eu falei não estiver claro, faça como muitos de vocês fizeram, né? Manifestaram, abriram o coração e manifestaram essa dúvida na semana passada. Isso me deixa profundamente feliz. Nós estamos distantes, eu aqui, você lá, mas você está fazendo a sua parte, tá? Claro que me refiro àqueles que se manifestaram, mas eu acredito que isso esteja acontecendo também com outras pessoas que assim estão sendo orientadas. Ok? Um comentário. O resultado, se você fizer a conta assim com calculadora, é 0,227C. E a alternativa, claro, a mais próxima é a letra B, só que 0,2. Seria correto responder 0,227 ou 0,2 mesmo? Esse arredondamento é lícito? O professor Marcel diria que sim, né? Porque os dados estão com um significativo apenas, né? O 0 à esquerda não é significativo. Então eu tenho que responder com um também só, né? O certo mesmo, na realidade, seria já esse 0,56 que aparece aqui como resultado de 0,8 vezes 0,7. Eu já deveria ter colocado isso com um significativo no meio do caminho. Então não estranhe, mas esse detalhe realmente nesse momento não é o nosso objetivo. Não estranhe o arredondamento, a mesma observação valerá para a próxima questão. Você entendeu a diferença entre U, V e U'? Não é difícil, é só lembrar que U e V, velocidade da bala em relação à Terra e do trem em relação à Terra, são velocidades absolutas em relação a esse referencial em repouso, que geralmente será a Terra, enquanto que U' é velocidade relativa. Com isso, dificilmente a gente vai ter problemas de interpretação. No entanto, já aconteceu aquela questão, se não me engano foi ITA 2015, será? Já vou falar dela, não vou resolver de novo, que já foi comentada. Aquela questão que a luz saía de uma fonte pontiforme, passava por uma lente, aí uma parte do feixe passava por um líquido em repouso, outra parte passava por um líquido em movimento, e depois queríamos uma interferência destrutiva, depois que esses feixes luminosos fossem novamente feitos convergir para um ponto em que haveria essa interferência. Lá eu já usei essa expressão, tá? E lá também a dificuldade apesar de que no momento em que eu fiz a explicação eu não fui tão detalhista como estou sendo agora, tá? Quem não entendeu o que eu acabei de falar, ou tiver dificuldade em compreender o que eu vou falar agora, certamente já teve problema lá atrás e talvez não tenha percebido. Então tem que tomar cuidado, tem caído, é claro, tem caído. Além do que, antes que eu esqueça, esses comentários também vão te ajudar em algo que ainda não caiu. Efeito Doppler relativístico com observador e fonte em movimento. Nós já tratamos disso, tá? E já ficou lá num exercício proposto a recomendação, calcule a velocidade relativa relativística. Lá também, não lembro dos detalhes agora, mas o problema é você identificar quem é V, quem é U, quem é U', tá? Isso acaba impactando, portanto, em outras coisas que têm sido, de fato, questões do ITA. Essas são a apresentação do assunto. Os livros peruanos, inclusive, tem alguns muito bons de física moderna, trabalham dessa forma, tá? E nós estamos tentando absorver as ideias. Depois, espera-se que você seja capaz de interpretar. Então, eu já vou falar melhor do que eu estou querendo dizer. Antes, mais um exercício também, acredito eu, estava proposto na aula anterior. Exatamente. Está claro aqui. Esse é o nosso segundo slide. Deixa eu conferir. Sim, primeiro é esse, segundo é esse. Da aula anterior, era exercício proposto, tá? Eu havia feito alguns parecidos na aula e esse ficou para casa, tá? E foi motivo de dúvida que me preocupou de tal maneira que esse exercício acabou sendo trazido para hoje. Duas naves espaciais, então mesma situação da questão anterior, aproximam-se uma das outras em trajetórias paralelas e próximas em sentidos opostos, com velocidade 0,76 e 0,8c em relação ao observador em repouso. Então é a mesma situação da questão anterior. Só que eu não vou fazer a figura e faço questão de não fazê-la para forçá-lo, e a mim mesmo também,
a imaginar. Se os sentidos são opostos, imagine que a nave número 1, né, estaria indo para a direita com velocidade 0,7c e como a nave 2 estará indo em sentido contrário, para efeito de cálculo, a velocidade dela será menos 0,8c. Tá? Quem é o trem e quem é a onda eletromagnética, tá entendendo? Quer dizer, quem vai ser U, quem vai ser V, a princípio você pode escolher. Eu já estou vendo aqui que eu substituí o U por menos 0,8c, então isso é a bala, ou é a onda eletromagnética, que estaria indo para a esquerda, e se o V vai ser 0,7c, eu decidi isso, ambas são velocidades absolutas, agora qual é a U, qual é a V, você até poderia escolher, né? Então o V seria 0,7c, quer dizer, uma nave espacial estaria indo para a direita, um grande trem estaria indo para a direita, e uma partícula subatômica indo para a esquerda com velocidade menos 0,8c. E daí a pergunta, determinar a velocidade relativa entre as naves, equivale a dizer, isso é o linha que ele quer a velocidade da radiação relativa ao trem. Com que velocidade o maquinista do trem, um observador solidário ao trem, vê essa radiação vir. Se fosse regra da cadeia, se fosse mecânica clássica, se fosse Galileu, eu somaria essas duas, não é verdade? Algum dia eu já falei, se você está dirigindo um carro a 60 km por hora e vem um caminhão em sentido contrário a 40 por hora e houver o impacto frontal, será como se o caminhão estivesse parado e você chegando a 100, não é 60 mais 40, não é assim que a gente fazia? Então aqui também a velocidade relativa, quando as velocidades são opostas, era calculada pela soma. A regra da cadeia nos autorizava a fazer isso. No entanto, aqui é proibido, porque 0,7c mais 0,8c vai dar 1,5c, não é? Na verdade, seria menos 1,5c, porque seria 1,5c para a esquerda, a velocidade dá 2 em relação a 1. Então, novamente, eu estou prevendo que o linha deva dar negativo, mas não pode passar de c, porque Einstein proíbe isso, por isso que a gente usa tal fórmula. Tá? A fórmula está aqui, U igual a V mais U' sobre 1 mais V U'. Então, o U seria menos 0,8c, seria esta a velocidade da onda eletromagnética em relação à Terra, para a esquerda, por isso menos, elas têm sentidos opostos. A V, que seria a velocidade da nave 0,7c, mais U' é o que eu quero saber, com que velocidade a bala se aproxima do trem. E o denominador 1 mais V U' sobre c quadrado. A conta não é problema. O problema é o sinal, é a primeira vez que estou falando que uma das velocidades é negativa. Claro que você deve observar o sinal quando você usa essa fórmula, né? E o cálculo vai te levar, por favor, verifique, não é aí que está o problema, não é na conta, que o linha vai dar 0,96c, ainda bem que deu menor que c, não pode passar de c em módulo. E é negativa porque, é claro, alguém que esteja na nave que está a 0,7c, ao olhar para outra que vem a 0,8c para a esquerda, vai vê-la vir para a esquerda, né? Por isso que esse U' teria de ser negativo. 0,96, aqui há um desrespeito à quantidade de significativos, né? O certo aqui seria que essas velocidades fossem dadas como 0,70 e 0,80 para que eu pudesse responder 0,96. Mas eu repito, meu foco não é a teoria dos erros hoje, tá? E agora essa observação aqui, gente, eu pensei 10 vezes antes de escrever. Estou muito convencido e vejo o risco. Por mais que eu tenha explicado, e desculpe a falta de modéstia, eu expliquei bem, muitos de vocês podem não ter compreendido direito o problema número 20, ITA 2019, da aula 24 regular. Esse exercício, embora seja teste proposto, foi trazido para a aula. E eu não resolvi detalhadamente, encaminhei e provavelmente vocês terminaram, tanto que ninguém reclamou. Mas se reclamaram dos exercícios 1 e 2 propostos, ou 6 e 7 no caso, propostos da aula anterior, já deveriam ter tido dificuldade neste. Por isso eu peço encarecidamente que verifique se você compreendeu o exercício 20 da aula 24 da frente regular. Sim, mas isso caiu lá em 2015, eu achei que fosse, né? 2019, será que é? Eu posso ter me enganado com um ano aqui, mas não vem ao caso. O fato é que já caiu. Acho que não é 2019, não. Acho que é lá de 2015 essa questão. Mas não vem ao caso. O fato é que já caiu, e se já caiu, não foi uma vez só, né? Velocidade relativa relativística não foi uma vez só, isso pode cair de novo. Então, é o que eu tenho dito. Vocês querem mais exercícios, mas antes de quererem mais exercícios, por favor, certifiquem-se de que estes que estão no seu material e que você zelosamente, né, preciso novamente ser grato a você, você tem mantido a matéria em dia, as pessoas com quem eu converso fazem inclusive os desafios, eu aqui tenho que ficar correndo atrás de resposta de desafio quando eu não tenho,
vocês estão sendo mais ágeis do que eu, me dá a impressão. Então eu não estou me queixando da dedicação de vocês, mas eu estou fazendo um alerta. Estão me pedindo, professor, eu quero mais e mais exercícios. Dá a impressão que vocês estão ansiosos por se sentirem mais e mais seguros. Ótimo, nada contra. Só que a gente sobe a escada degrau por degrau, tá? Tem gente que não está cuidando disso, está querendo lá. Tem gente que resolve, eu desconfio. Não, isso não tenho certeza. Primeiro o desafio para depois voltar para trás. É um risco que você corre, hein, de repente não se sentir confortável. Quando eu coloco as questões do material, é em ordem crescente de dificuldade, para que o aprendizado seja homeopático, tá? Então, por favor, faça o que estou pedindo. Não adianta querer mais exercícios se aqueles que já caíram e que estão sendo propostos no ritmo, dentro do material, no ritmo que estamos propondo, não estiverem bem compreendidos, tá? Então, por favor, atenda esse pedido. Não deve ser 2019 o ano, acho que foi anterior, mas isso não vem ao caso. O fato é que é uma questão que já caiu. Vamos em frente. O que mais, professor? Velocidade relativa, relativística. Então, estamos conversados. A questão número 2 desse material, eu peço desculpas, eu já falei sobre ela, né? O que está aqui, inclusive, é Ctrl+C, Ctrl+V de uma aula anterior. Isso porque, conforme o ano, eu recebo pedidos, né? Professor, tal questão, não consegui fazer, ou coisa assim, e daí eu trago para esta aula. Ela já estava, por isso, impressa no material. Mas ela já foi orientada, né? Utilizando, então, só para lembrarem do que é, quem já fez, por favor, esqueça. Quem não fez, agora, então, terá de fazer. ITA 2013, utilizando o modelo de Bohr para o átomo, calcule o número aproximado de revoluções efetuadas por um elétron no primeiro estado citado, o átomo de hidrogênio. Seu tempo de vida do elétron nesse estado é de 10 a menos 8 do segundo. Tá? Então, o elétron salta do estado fundamental para o primeiro excitado, né, de n igual a 1 para n igual a 2, e daí nessa órbita ele permanece por um tempo muito pequeno, 10 a menos 8 do segundo. Só que como é uma partícula muito veloz, ela faz um grande número de revoluções que eu quero calcular. Raio da órbita no estado fundamental, portanto R1 é dado. Velocidade do elétron na órbita mais próxima do núcleo, né, também é dada, tá? Bem abaixo da velocidade da luz, né, que é 3/10. Quer dizer, não se preocupe aqui com efeitos relativísticos, não se preocupe com variação de massa, por exemplo, é isso que eu quero dizer. Você tem R1, tem V1. Lembra que Rn vale R1n ao quadrado? Então você calcula fácil R2. Pelo postulado de Bohr, conservação do momento angular, mvr igual a nh sobre 2π, você acaba provando que a velocidade do elétron na órbita do primeiro estado estacionário, do primeiro estado excitado, é a metade da órbita fundamental. Então você calcula V2 e daí por V igual a 2πr sobre t, calcula o período no estado excitado, na camada L, né, seria, e daí por regra de 3, né, uma volta num tempo igual ao período, ou num tempo igual ao dado, são n voltas. Daí você acaba chegando a um número enorme de revoluções. Tá? Essa questão que tem essa característica que eu tanto insisto. Quem nunca fez igual, olha, isso é grego, eu vou saber fazer isso. No entanto, não tem nada de especial. É um Vi dois pirralhos tristes lá da cinemática, coisa básica, e um MVR constante, né, que você também já sabe, NH sobre 2π. Tá? Talvez a grande novidade fosse Rn igual a R1n ao quadrado, mas isso a gente também já trabalhou aulas atrás. Então foram conhecimentos agregados recentemente, mas que devem ser praticados, especialmente por aqueles que estão fazendo o curso pela primeira vez. Os bialunos já têm, eu percebo isso à distância, né, uma certa habilidade, uma certa agilidade nesse raciocínio, mas mesmo estes devem, humildemente, se certificar de que estão por dentro. E a melhor maneira de fazer isso, é claro, é fazer sozinho a questão. Seguindo, né, essa orientação, você agora deixa comigo, você faz e ganha o quê? Autonomia, ganha confiança. Ok? Desculpe a repetição do teste. Eu vou manter, inclusive, o material desse jeito, porque conforme o ano eu percebo que, apesar da minha explicação na aula anterior, ficou dúvida. Aí eu vou ter que voltar. E isso presencialmente é mais fácil até de perceber do que remotamente. Mas se até remotamente eu percebi que, nesse caso, esse ano não houve problema, então tudo bem, não precisaria estar aí o teste de novo, tá? Mas antes errar por excesso do que por falta, é o que penso, né?
Vamos em frente, professor, eu quero novas emoções. Pois não, questão número 3, ITA 2006. Essa questão já esteve proposta, eu acredito, numa das aulas de segunda-feira. É para insistir mais uma vez, tá? Colisão de fótons com partículas subatômicas, ou colisão de fótons entre si, ou colisão de partículas subatômicas entre si gerando fótons. Isso tem caído demais, demais, demais. E olha, não é problema complicado, mas muita gente não sabe nem começar. As pessoas que não têm intimidade com a matéria. Antes que eu leia o enunciado, tá? Que está me ocorrendo agora. Tá? Quando o elétron colide com o positron, positron é a antipartícula do elétron, isso vai estar explicado aqui no final, depois você dá uma lidinha, né? É uma partícula que tem positron, tem a mesma massa que o elétron, tem a mesma carga que o elétron, carga E, né, elementar, e tem, mas de sinal contrário, né? O positron tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Quando um elétron colide com um positron, as massas se aniquilam, sabia? De alguma forma, alguém descobriu isso, e isso geralmente é dado nos problemas, e daí produzem dois fótons. É possível, portanto, aniquilar a massa e produzir radiação. E o contrário também ocorre. Quando dois fótons colidem, pode-se produzir assim um par elétron-positron. A uma dessas duas situações esse teste se refere. As duas já foram contempladas no ITA. E dá a impressão de que alguma coisa... O professor não ensinou essa teoria. Ensinou sim, é choque mecânico, onde há conservação, nesse caso, de quantidade de movimento, por se tratar de sistema isolado, e também há conservação de energia, porque energia não pode ser destruída. Feito esse preâmbulo, vamos lá? No modelo proposto por Einstein, a luz se comporta como se sua energia estivesse concentrada em pacotes discretos. Na verdade, isso daqui é a teoria de Planck, né? Mas os dois andaram juntos, tudo bem. Chamados quanta de luz, atualmente conhecidos por fótons. Esses possuem momento P e energia E relacionados por E igual a P vezes C. Claro, P é MC, né? Para o fóton é, né? Então, E igual a mc quadrado é a famosa equação de Einstein, de fato, em que C é a velocidade da luz no vácuo. Cada fóton carrega energia HF, aí já foi Planck quem falou, em que H é a constante Planck e F é a frequência da luz. Um evento raro, porém possível, é a fusão de dois fótons, tá? Que não tem massa de repouso, você sabe disso, produzindo um par elétron-pósitron, esses têm massa, sendo a massa do pósitron igual à massa do elétron, tá entendendo? A relação de Einstein associa a energia da partícula à massa do elétron ou do pósitron, E igual a mc quadrado. Portanto, a energia de repouso do elétron e do pósitron são iguais, porque as massas deles são iguais. ME ou MPC quadrado, como você queira chamar. Assinale a frequência mínima de cada fóton para que dois fótons com momentos opostos e de módulos iguais, quer dizer, são choque frontal, né? Com o mesmo produto MV, tá? Por isso, quantidade de movimento do sistema zero, inicialmente produzam um par elétron-pósitron após a colisão. Embora eu possa e normalmente precise fazer QI igual que F, os dados desse problema não me obrigam a isso. Para calcular essa frequência que o teste pede, é só você fazer conservação de energia, entenda isso. Energia inicial igual a energia final. No início, o que era? Não eram dois fótons que colidiam e cada fóton não tem energia HF? Então, dois fótons, 2 HF, isso é a energia inicial do sistema. E no fim vão se formar elétron e pósitron com energias MEC quadrado e MPC quadrado, a energia total é a soma deles. Como ME e MP são iguais, eu posso escrever que MEC quadrado mais MPC quadrado é 2MEC quadrado, cancelo os dois, passo H dividindo F igual a MEC quadrado sobre H. Tá lá, letra B. Fale sério, isso lhe parece difícil? Quem lê pela primeira vez, especialmente sem ter tido a primeira aula de teoria da relatividade, vai achar impossível, nunca ouvi falar disso. Fóton com fóton dá elétron e pósitron, ou o contrário, né? Elétron colide com pósitron e produz, some a massa e só produz radiação, isso é novidade para muita gente. Mas no fundo, são aspectos ligados à própria mecânica clássica que nós levamos em conta nessa resolução, tá? Na hora que você perceber isso, no mínimo 90% das questões, mesmo do ITA, ficam quase banais. Eu não estou falando da questão de 2020, porque aquela
lembra? Foi resolvida na aula anterior. Além de exigir essa habilidade de conservação de energia, conservação de quantidade de movimento, ainda tinha uma matemática, um algebrismo terrível. Então não é questão de ser banal, mas também o que você está querendo alcançar não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa banal, vai ser aquilo que você merece, vai ser o suprassumo. Né? O curso de engenharia melhor qualificado no Brasil é o do IME, é o do ITA, isso ninguém duvida, e por isso essa luta, né? Essa competição a que nós estamos submetidos. Então, fácil não é, e é bom que não seja, porque assim os aventureiros, claro, infelizmente o sucesso é para poucos, serão beneficiados. Certo? Então, mas essa é tranquila, né? Não vai me dizer que é difícil, veja o algebrismo dessa questão aí, tomando aí 1, 2, 3, 4 linhas no máximo, e linhas curtas. Então, por favor, perceba isto para ser feliz. Vamos em frente. Questão número 4, mais uma questão do ITA, com o mesmo perfil dessas que eu tenho insistido, também já esteve proposta, já atendi dúvidas, né, remotamente, que de certa forma também justificam a presença dessa questão nesta aula. Um elétron é acelerado a partir do repouso por meio de uma diferença de potencial U, adquirindo uma quantidade de movimento P. Como dentro, né, do tubo de raios catódicos, do antigo tubo da televisão, o elétron é acelerado por haver um campo elétrico enorme, né, a partir do repouso, em geral, de uma placa até a tela, né, há uma DDP, U, e como consequência disso, o elétron adquire velocidade, adquire quantidade de movimento, que aqui não é Q, é P, como muitos autores preferem usar. Sabe-se que quando o elétron está em movimento, sua energia relativística é dada por m0c² ao quadrado mais p2c2 elevado a meio, quer dizer, raiz disso. Essa famosa fórmula que nós deduzimos na aula anterior, tá lembrado? O ITA vinha cobrando, sempre dando a fórmula, tenho dito, e em 2020 ele não deu a fórmula. Quer dizer, nessa altura já estou pedindo, memorize, a tendência parece ser esta. Tá? De preferência, saiba deduzir e memorize, para não perder tempo deduzindo, porque a princípio, ao que parece, o pessoal do ITA está supondo que o estudante sabe isso como se fosse um conhecimento básico. Na minha opinião, não é bem assim, mas se tem caído, vamos estar atentos. Então, essa é a energia relativística do elétron. Raiz quadrada de m0c² ao quadrado mais p2c2, em que m0 é a massa de repouso do elétron, c é a velocidade da luz no vácuo. Obtenha o comprimento de onda de Broglie do elétron em função de U e das constantes fundamentais pertinentes. Esse elétron estava em repouso, então ele tinha energia E0. Aí ele se submeteu a uma DDP-U, um trabalho elétrico foi realizado sobre ele, dando a ele energia cinética. Tá? Ele foi acelerado pelo campo elétrico. Então, a energia que ele adquire no final desse movimento é a energia de repouso mais a cinética que provém do trabalho realizado por esse agente elétrico. Esse trabalho é a variação da energia cinética, como você sabe, da mecânica do professor Marcel, e foi o mesmo Marcel que ensinou que esse trabalho dentro do campo elétrico é calculado por E vezes U. A fórmula, se eu não me engano, é tal igual a Q vezes U. É a cheirosa fórmula do talco, né? Do talco, onde Q, no caso, é E, é a carga do elétron. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética. A energia cinética inicial é zero, então a energia cinética final adquirida pelo elétron é o produto da carga elementar pela DDP a que ele se submete nesse problema literal. Voltando à linha anterior, então, a energia total adquirida pelo elétron é a energia de repouso mOc² mais o que ele ganhou de energia cinética, que é o próprio trabalho realizado pelo campo elétrico, no caso. Tá? No lugar do E, você coloca aquela expressão que foi dada, do outro lado, m0c² mais E vezes U. Daí você vai ter de calcular o lambda de Broglie. O que eu posso calcular por aqui, na verdade, é o P, mas o P está relacionado de movimento, se relaciona com o lambda, né? Pelo que vimos nas aulas anteriores. Mas não se preocupe com isso ainda. Você primeiro eleva os dois membros dessa igualdade ao quadrado para se livrar da raiz. m0c² ao quadrado da m0 ao quadrado c à quarta, mais p2c2. Eu elevei ao quadrado, por isso não tem esse meio lá. E no segundo membro tem um produto notável, o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo.
Por uma feliz coincidência, M0 ao quadrado C a quarta, que aparece no primeiro membro, aparece no segundo também, então cancela. Tá? E ainda resiste um P aqui, quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, P igual a mc. Pensando, a princípio, no fóton. Né? Quem tem velocidade C é fóton. Mas mc quadrado é igual a hf, né? Energia do fóton, hf ou mc quadrado. Por isso, o produto mc se calcula por hf sobre c. M vezes c é quantidade de movimento. Então, P, né, massa vezes velocidade, é igual a hf sobre c. E como C é igual a lambda vezes F, se você substituir o C por lambda vezes F, o F simplifica, fica P igual a H sobre lambda. Por que eu fiz isto? Eu acabei deduzindo uma coisa que já foi deduzida em aula anterior, a fórmula da quantidade de movimento do fóton, tá? Que eu normalmente escrevo HF sobre C, tá? Mas que pode ser colocada desta forma para que eu possa também obter a expressão do comprimento de onda de Broglie, que seria H, lambda igual a H sobre P. Por que eu faço isto? Na verdade, são formulazinhas, algumas delas, se eu me esforçar, eu até sei de cor. Mas fazendo a dedução desse jeito, veja coisa rápida, você ganha também segurança, é ou não é? Então você vai lá e substitui na linha anterior. Você vai substituir o P por H sobre lambda. Foi o que eu fiz, só que aqui há uma falha, vou corrigir no PDF, é P ao quadrado que está escrito lá, né? Então aqui deveria ser H sobre lambda ao quadrado. Eu não escrevi o quadrado aqui, mas na sequência a continuação deve estar correta. Igual 2m0 c quadrado vezes e vezes u mais e2 u2. Daí faltou o quadrado aqui, por favor. Passa o lambda ao quadrado para lá multiplicando, passa toda essa expressão para a esquerda dividindo, você isola lambda ao quadrado porque esta é a pergunta, né? Determine o comprimento de onda de Broglie. Do outro lado sobrou H2C2, certo? Dividido por... Ah, me desculpem, gente, eu pensei, mas cadê esse 2 aqui? Não, esse 2 é o quadrado que está lá, né? Enquanto que o outro 2 sobreviveu. Tá? É que o que faltou, a falha aqui, é que esse 2 é sobrescrito, né? Esse 2 é o expoente de H sobre lambda. Então sobrou lá H2C2 do outro lado, confira, e esse termo do segundo membro passou para o primeiro dividindo. E agora, tirando a raiz de H2C2 é HC, e esse denominador fica uma raiz embaixo, isso equivale a elevá-lo a menos meio. Enfim, a matemática, ela de fato não me preocupa. A impressão que eu tenho é que, uma vez percebendo aí as primeiras linhas, como é que encaminha, em geral as pessoas se dão bem com o restante do desdobramento. Não é verdade? Me dá a impressão. Ok? E a mim cabe dizer, saibam do que está acontecendo. E aquela expressão da energia em função da quantidade de movimento, que tem a ver com aquele triângulo que você viu nas aulas anteriores, está sendo cobrada cada vez mais. 2020, novamente. Anteriormente já caía, século passado nunca tinha visto. É coisa moderna. A gente tem que estar atento a isso. E a modernidade sugere que é mais uma daquelas coisas que a gente não aprova, eu não aprovo, decoreba, né? Está obrigando o estudante a decorar uma coisa que não é um conceito básico, que é uma consequência. D igual a mc quadrado. Isso, claro, a gente tem que decorar, mas não deveria ser cobrado dessa forma. O correto era como vinha acontecendo, que a fórmula fosse dada. Mas se já aconteceu de não ser dada, nós vamos nos prevenir. Certo? Muito bem, então. Então está obtida essa questão, resolvida essa questão de 2004. Vamos em frente. Última questão da aula de hoje. Depois virá, porém, uma surpresa. Por favor, não... Tem gente que está desligando a aula antes que eu termine. Tem gente que lê o enunciado, a questão da lente, eu começo a explicar, já entendi, agora eu desligo e vou para os exercícios. Cara, tenha calma, espere me despedir, por favor. Depois desse slide tem mais um aqui, tem uma surpresa para você, por favor, você me pediu isso? Alguns de vocês pediram, então não me abandonem antes que eu me despeça de vocês, por favor. Essa questão é uma questão de um simulado que rolou na internet em 2014. Os nossos alunos, alguns naquela época, hoje em dia, talvez alguns de vocês também tenham esse costume, né, de ficar navegando pela internet e verem esse tipo de desafio, né? E a questão é inteligente, é legal. Depois caiu no IME, uma questão muito parecida, alguns anos depois, tá?
Eu até procurei essa questão hoje para deixar aqui proposta, não encontrei, mas se você procurar, vai acabar encontrando. Quem sabe essa vai saber a outra também, com certeza. Do que se trata? Um espelho plano, tá aqui o espelho plano, face refletora voltada para baixo, está localizado na horizontal e perpendicular a um feixe de raios luminosos. Os raios são verticais, eu estou vendo aí na figura. A massa do espelho é de 20 gramas, assuma que não existe absorção na lente. Tá? Não existe absorção de energia na lente, mas apenas 30% da luz emitida pela fonte, a fonte é pontual aqui embaixo, atravessa a lente. Quer dizer, os outros 70% são refletidos. Tá? E não há absorção, portanto. Mas 30% da luz emitida atravessa a lente e vai atingir o espelho. E daí? Encontre a potência da fonte em watts, né? Necessária para que o espelho fique flutuando. Tome a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e dada a velocidade da luz. Pois é, se luz é matéria, então esse espelho, que é levinho, né, só 20 gramas, pode ficar flutuando, porque a luz se comporta como se fossem milhares e milhares de partículas, são os fótons, né, que pelo impacto com o espelho criarão uma força para cima. Se equilibrar o peso, o espelho de fato ficará flutuando. Teoricamente isso é possível, eu nunca vi fazerem isso, né, mas teoricamente é possível. É só você igualar a força que a luz faz no espelho com o peso. Não é essa a condição básica? F igual a P? Claro. Então eu começo calculando o peso. Se a massa do espelho é 20 gramas, 0,020 kg, P igual a mg, com G valendo 10, 0,2 newtons é o peso desse levíssimo espelho. E para obter a força que a luz faz no espelho, a gente aplica o conhecidíssimo teorema do impulso. I igual a ΔQ. Impulso é F vezes T, F, claro, é a força média, QF menos QI, aqui eu estou me referindo evidentemente ao feixe de luz depois de ter passado pela lente. Tá? Lembre-se também, antes de continuar com esse Ft igual a QF menos QI, que de acordo com Einstein, mc quadrado é energia, não é? Por isso o produto mc, que é a quantidade de movimento, transformando, né, o C2 em C vezes C e passando um desses Cs dividindo, você conclui que a quantidade de movimento pode ser expressa por E vezes C. Lembram daquele problema do espelho da aula passada? Aquela luz que bateu no espelho, o espelho subiu? Lá ele deu, né, a expressão da quantidade de movimento, além de massa vezes velocidade, pode ser E sobre C, portanto. Isto vai, evidentemente, entrar aqui em cima. F vezes T na linha de cima será EC, essa seria a quantidade de movimento final, né, orientando esse eixo para baixo, no caso, menos a quantidade de movimento inicial, que seria EC. Notou por que tem dois menos aqui? Um menos é porque é uma variação a que estamos nos referindo, e o outro menos é porque a velocidade final tem sentido oposto ao da inicial. Por isso você vai ter 2E sobre C como variação da quantidade de movimento do feixe de luz. Isso igual a F vezes T. Se você passar o T dividindo, você vai chegar em E sobre T. Isso é bom porque E sobre T é o quê? É a potência, não é isso que o teste pede? Energia sobre tempo é a potência, igual a F vezes C, que sobe multiplicando, sobre 2 que desce dividindo. Não é? Então, P aqui, P não é peso, não, é potência, não é? E sobre T é potência, vale força, 0,2 newtons, né, calculada lá em cima, velocidade da luz 3,10 a oitava, dividido por 2, isso dá 3 vezes 10 a sétima watts. Esta deveria ser a potência da fonte para que o espelho ficasse flutuando. Mas apenas 30% da energia passa, apenas 30% da energia chega no espelho. Por isso, esse 3 vezes 10 a sétima, na realidade, deve corresponder a apenas 30% da real potência da fonte. E a potência da fonte, mesmo que o teste quer, 100% da potência da fonte, terá um valor calculado aqui, então, por regra de 3. Tá? 3 vezes 10 a sétima vezes 100 vai dar 3 vezes 10 a nona, né? Multiplicando em cruz, dividido por 30. E essa conta dá 10 a oitava. 10 a oitava é 100 vezes 10 a sexta. Não é? 100 vezes 10 a sexta dá 10 a oitava. E 10 a sexta watt, o que que é? É megawatt, né? 100 megawatts. Você acredita nisso? Bom, eu nunca vi uma fonte luminosa de 100 megawatts. Aqui em casa eu tenho de 8 watts, de 10 watts serve. Essa aqui, por exemplo, cara, deixa eu ver se eu mostro aqui. Essa daqui deve ter aí uns 10 watts, se eu não me engano. Ela consome pouco, ilumina bastante aqui o nosso ambiente, não é? Mas 10 watts, 8 watts talvez. As lâmpadas LED, como essa aqui, claro, eu não sou sócio da Copel, consomem pouca energia, são de baixa potência.
uma fonte luminosa de 100 megawatts? Eu nunca vi, né? Vai ser difícil de fabricar. Mas se alguém conseguir fazer isso, mesmo com esses 70% de perda de energia, você consegue, com a luz, fazer um espelho flutuar. Você acredita nisso? Eu acredito, simplesmente porque a ciência até hoje sempre me deu razões para acreditar nela, por mais que com o passar do tempo algumas leis sejam reformuladas. Não duvido não, tá? Coisa que talvez seja difícil de conseguir na prática, difícil imaginar pela distância da nossa realidade, mas a gente tem de estar consciente que isso pode acontecer. Pessoas, é isso aí. Estamos chegando ao final desta aula, a qual trará novamente exercícios para casa e cada vez mais, quer dizer, você está sendo apresentado a questões que caíram recentemente, muitas das quais se repetiram, iguais ou parecidas, pelo menos você está sendo orientado, sinceramente acredito, da forma como você precisa para ter sucesso no grande dia. E por ter percebido que as coisas andam bem, mas com aquele exercício 20 especialmente de ITA, exercício 20 não, exercício de Física Moderna de 2020, do último vestibular do ITA, foi a última questão da prova e que nós resolvemos na última aula, e além disso havia também um exercício na mesma linha proposto, agora não sei se foi bem na aula passada, se foi na aula anterior, acho que foi na aula de quinta-feira passada, se não me engano é o teste 25, é uma questão sobre efeito Compton, você chegou a fazer essa questão, muitos de vocês pediram orientação ou até comentaram, né? Deu para fazer e tudo, mas professor, eu queria mais exercícios desse tipo, tá? Não foi uma pessoa só que me pediu, tá? Então, eu normalmente atendo esse tipo de pedido porque estou todos os anos ao elaborar simulados para vocês, pesquisando na minha bibliografia, ao elaborar novos materiais, enfim, eu pesquiso para ver se encontro novas emoções, de preferência tentando descobrir de onde que os caras do ITA estão tirando essas questões. Eu tenho feito isto, tá? E essas questões de simulados de anos anteriores vão sendo agregadas e vamos colocando aí, vamos fazendo o que é possível, tá? Mais do que isso, eu até posso recomendar, como fiz, ó, livro tal, página tal, capítulo tal, Halliday, por exemplo, aqui, página, sei lá, o Halliday é de onde eu copiei aquele triângulo, por exemplo. Só que aí eu vejo um grande risco. Halliday é curso universitário, gente. Nós estamos muito perto da fronteira daquilo que tem caído, daquilo que extrapola completamente o nível do ensino médio. Mesmo assim, sensível a esse pedido, eu encontrei 2 exercícios, né? Na verdade, eu mudei um pouquinho em relação à forma como eles estavam no meu original para que eles se tornassem atraentes e adequados à nossa realidade. Então, são exercícios inéditos, creio eu, vocês nunca viram, e que não estavam impressos e que eu só elaborei agora, depois que esse pedido me foi feito. Tá? Então, é o último slide desta aula. Não está na apostila impressa, mas está no PDF desta aula, tá? Fica aí, então, atendido o pedido de alguém que me fez esse pedido. Tá? Exercícios extras são 2. Eu confesso que olhei esses exercícios, vi o que poderia, se seria viável a sua resolução ou não, tá? E notei que eles são consistentes, com certeza tem uma resposta única aos dois, tá? E, no entanto, eu fiz isso, confesso, ontem à noite. Hoje é amanhã de quarta-feira, tá? No momento que estou gravando essa aula, que irá para você na quinta, eu suponho, tá? Que seria o dia da nossa aula, se presencial fosse. Então, eu não me dei o trabalho de resolver, por isso eu não estou passando a resposta. Eu peguei, na verdade, segunda questão, peguei o gabarito, sei qual deve ser. A primeira, vou verificar melhor ainda, por isso só vou fornecer a resposta na próxima aula. Quero que você, meu querido aluno, minha querida aluna, encare esses 2 exercícios como desafios, tá? Alguns de vocês resolverão aí em 15, 20 minutos, eu acredito. Outros talvez não consigam resolver, e outros talvez até levem mais tempo, porque conforme o caminho que você escolhe, especialmente o segundo exercício, o primeiro, até percebendo a saída, você vai resolver em 10, 15 minutos. Tem que fazer com cuidado para não errar
nas letrinhas, né? Mas o segundo, se você não escolher o bom caminho, você pode ficar horas resolvendo. Eu quase que caí por uma armadilha desse tipo. Depois, não, é mais fácil por aqui. Os dois acabam sendo resolvíveis num tempo, eu diria, em torno de 15 minutos, desde que a gente vá com segurança. Ok? Mas não são fáceis. Então, eu gostaria, na verdade, prometo dar as respostas na próxima semana. Mas eu me sentiria bem melhor se durante a semana, hoje mesmo, quando eu falo hoje é quinta, eu estou gravando a aula na quarta, se na quinta-feira, à noite, depois de ter assistido essa aula, tá? Você assiste de manhã, de tarde, não sei, né? Logo depois, se você tentasse resolver esses exercícios e você mandasse o zap para mim, professor, achei tanto, confere, aí eu só vou dizer sim ou não, tá? Não devo dizer a resposta ainda, porque eu quero fazer isso mais no final de semana, tá? E daí prometo que na quinta-feira que vem eu confirmo a resposta para vocês. E desta forma, meus queridos alunos que me pediram mais exercícios, tá? Eu espero tê-los atendido. Só 2. Pois é, não é fácil achar problema assim, não. Tem uma penca lá, posso até dizer. Lumbreiras, Raxo, Halliday, Sears, Saraiva, Irodov, Kozel. Se você fuçar por aí, e mesmo os peruanos de física moderna específicos aqui, cujos autores eu não sei de cabeça, tem muitos. Eu tenho colocado, de lá dos peruanos, eu tenho colocado os testes, né, propostos para casa. Se você procurar, você acha. São muitos, mas para perceber quais os que estão realmente com as características adequadas, não é uma tarefa muito fácil. E nem vejo isso como uma necessidade. Vá devagar, tá? Você que me pediu mais exercícios, aí está. 2, pelo menos, você já vai poder se divertir, mas certifique-se de que aquilo que já caiu e que nós estamos trabalhando já está sob controle. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Sinceramente agradeço pela sua atenção, desejo-lhe um ótimo final de semana e até breve. Abraço.